Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente mergulha em trechos de Há 2000 anos, uma obra, olha, bem interessante, atribuída ao espírito Emmanuel, né? Recebida mediunicamente ali entre 1938 e 39. Isso. Vamos acompanhar a história de Públio Lentulus, um senador romano, isso na Judéia, na época de Jesus. A ideia é, assim, destrinchar os pontos-chave dessa narrativa, cheia de drama, história e espiritualidade também. Exato. E o que eu acho fascinante é justamente essa mistura, sabe? Do cenário histórico bem detalhado, Roma Imperial, a vida na Judeia ocupada, figuras como Pilatos, por exemplo, com uma jornada espiritual muito, muito intensa. O foco é todo nas experiências do Públio, né? Aquele orgulho dele de patrício romano sendo confrontado por eventos e figuras que mudam tudo, como a de Jesus, pelo menos como é retratado na obra. É isso. Vamos então dar uma olhada nesses conflitos, nas tragédias, nos momentos decisivos que os trechos mostram. Perfeito. Bom, tudo começa com ele, né? O Públio Lentulus. Senador romano, cheio de si, orgulhoso pra caramba da linhagem, da posição. Sim. Ele se muda para a Judéia com a família, a esposa Lívia, os filhos ali por volta do ano 32. E, nossa, esse ar de superioridade romana é quase palpável nele. E esse orgulho é a chave de muita coisa que acontece depois. Olha só, logo que ele chega na Judéia, tem um incidente com um jovem judeu, um tal de Saul. Ah, sim, eu lembro disso. E o Públio é inflexível, totalmente rígido, recusa clemência para o pai do rapaz, André de Joras, por uma coisa relativamente pequena. Só que essa atitude planta uma semente de vingança, sabe? Que vai trazer consequências terríveis mais para frente. Mostra bem essa rigidez dele no início. Verdade. E lá na Judéia, eles convivem com figuras importantes, tipo Pôncio Pilatos. Nesse meio tempo, começa a surgir um burburinho, né? Trazido por um outro romano, Sulpício Tarquinius, sobre um Galileu ainda moço, um sujeito que prega humildade, amor e um Deus todo-poderoso acima do próprio César. Isso causa admiração em alguns, mas muita desconfiança também entre os romanos. E aí a situação pessoal dele muda drasticamente. A filha do Públio fica gravemente doente. E ele, sem ter mais a quem recorrer, acaba procurando esse tal profeta de Nazaré. O encontro decisivo. Exatamente. É descrito como muito marcante. A narrativa diz que Jesus percebe os pensamentos dele, fala sobre regeneração espiritual, essa ideia de mudança profunda, de reparação, né? Entendi. Um conflito interno gigantesco no Públio, o orgulho, o ceticismo dele contra essa experiência que ele não consegue explicar. Por outro lado, a fé da esposa, da Lívia, só se fortalece com isso. Mas essa fé que começa a surgir logo após a prova, né? A vida na Galileia se torna uma tragédia. O filho mais novo deles, o Marcos, é raptado. Uma reviravolta terrível. E quem está por trás? Justamente o André de Horas, aquele pai que ficou ressentido lá no começo. Uma vingança fria, calculada, com a ajuda de uma serva infiltrada na casa, a Semele. É a consequência direta daquele primeiro ato de orgulho do Públio. E a reação do Públio a isso é brutal. Ele pune escravos inocentes, pega pesado mesmo. E para complicar ainda mais, começam a surgir intrigas ali na casa. Fúvia e Sulpício manipulam as coisas para jogar suspeitas sobre a Lívia, sobre a fidelidade dela. Ah, explorando o ciúme dele? Exato. O ciúme e o orgulho ferido do Públio fazem ele desconfiar da esposa e isso abala profundamente o relacionamento deles. O tempo passa. Anos depois, a gente está em Jerusalém. É a Páscoa de 33. Públio está lá e, por acaso, testemunha o julgamento de Jesus por Pilatos. Que coincidência, né? Pois é, ele reconhece o homem que curou a filha dele anos antes. Imagina o impacto de ver a dignidade daquele prisioneiro no meio da humilhação toda. E a pressão política em cima do Pilatos para condená-lo. Enquanto isso, a Lívia, a esposa, abraça de vez a fé cristã. E aí, décadas mais tarde, já durante as perseguições do imperador Nero, ela é presa. A situação fica muito perigosa para os cristãos. Muito. E num ato assim de extremo autossacrifício e amizade, ela troca de roupas com a serva fiel dela, a Ana, e vai para a arena no lugar da Ana, morrendo atacada por leões. Um fim trágico, mas um testemunho de fé. E o Públio? Ele que tinha seguido a carreira, recebido honrarias do império,
Só vai descobrir a verdade sobre a morte da esposa muito tempo depois. Pela própria Ana. Imagina o choque. Nossa, deve ter sido devastador. O luto misturado com aquele remorso tardio, sabe? Pelas desconfianças injustas que ele teve contra a Lívia no passado. Mas a história da vingança do André de Joras ainda não acabou. O clímax mesmo vem décadas depois, lá na queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Públio é capturado. Pelo próprio André. O ciclo se fechando. Exatamente. Ele é forçado a assistir a execução brutal de outro romano, e então o André revela o golpe final. O carrasco que foi designado para matar o Públio, um homem chamado Ítalo, na verdade é o Marcos, o filho raptado do Públio, que foi criado pelo André justamente para esse momento de vingança. Meu Deus, que coisa terrível. Ele nem deve ter tido tempo de processar. Não teve. Antes que ele pudesse entender direito, o Ítalo ou Marcos cega ele com uma lâmina quente. Mas o próprio Ítalo Marcos acaba morto logo em seguida, na confusão da batalha. Uma tragédia atrás da outra. E o André? Mais tarde, já em Roma, pouco antes de ser executado também, o André confirma toda a história para o Públio, que agora está cego. Conta em detalhes como criou o menino para odiá-lo e, surpreendentemente, no final pede perdão a ele. Pediu perdão? Depois de tudo? Pediu. Nos últimos anos de vida, cego, Públio encontra algum consolo, conversando com a Ana, a antiga serva da Lívia, sobre os ensinamentos de Jesus. É um período de reflexão tardia, sabe? Sobre os próprios erros, o orgulho, a desconfiança, as chances que ele perdeu de ser mais humilde, de reparar o mal que fez. E o fim dele também é dramático, né? Ele morre durante a erupção do Vesúvio, lá em Pompeia, no ano 79, junto com a outra filha, a Flávia, e o genro Plínio. A obra meio que sugere que só depois da morte física é que ele tem um despertar espiritual. É. Essa trajetória toda do Públio Lentulus, como a gente viu nesses trechos, realmente faz a gente pensar, né? Até que ponto o nosso orgulho, a dificuldade de perdoar, ou até de rever nossas próprias crenças, pode acabar moldando o nosso destino. Parece que ele atraiu consequências dolorosas que ecoaram pela vida inteira. Fica essa reflexão, né? Sobre como encontros inesperados, situações difíceis, podem balançar as nossas certezas mais arraigadas. Uma narrativa muito intensa, sem dúvida nenhuma. Olha, se essa nossa conversa, essa análise aqui, foi útil ou despertou o interesse de quem está ouvindo, considere compartilhar este vídeo. Talvez outras pessoas também gostem dessas reflexões sobre história, drama humano e espiritualidade. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima exploração.